Qual o papel do imaginário nas nossas vidas? O que é imaginário para você? É possível a gente pensar numa relação direta entre imaginário e política? O que está por trás da construção de novos mundos? Olá pessoal, estamos hoje aqui para mais um encontro reflexivo, um bate-papo no nosso canal Esboços do Contemporâneo, que hoje vai se ater no tema que ficou muito, a gente está discutindo muito sobre ele, né? Que é a relação entre imaginário e política. O imaginário ele vem sendo muito utilizado por políticos, né, no nosso dia a dia. Há quem diga que algumas expressões como ideologia foram substituídas discursivamente pelo termo imaginário. A gente há que concordar que a ideologia não está nos seus melhores, digamos, tempos, nos seus melhores dias, excetuando para a alucinação política, que está na nossa institucionalidade, que resgatou a já tão famosa ideologia de gênero, mas excetuando esse campo alucinatório, irracional, de fato, a expressão ideologia ela vem sendo cada vez menos utilizada, e o que a gente vê é o imaginário um pouco como engolfando essas expressões e sendo o termo mais usual para a gente pensar em processos ideologizantes, em formações discursivas que têm uma dimensão coletiva mais geral e abrangente. A Hannah Arendt, ela tinha uma frase, ela tem uma frase que eu gosto muito, que diz que é preciso que a gente treine a imaginação e a gente saia em visita, né? E esse sair em visita é uma provocação para que a nossa imaginação política ela seja sempre reativada. A pergunta que não quer calar é: em tempos tão distópicos, em tempos tão fraturados, em tempos tão desesperançosos, é possível a gente reativar a nossa imaginação ou os nossos imaginários políticos? O que os imaginários, no plural, ou imaginário no singular, ele pode nos oferecer para a gente construir outras plataformas de ações, outras gramáticas políticas? Então, a nossa conversa de hoje vai tentar um pouco transitar sobre essas questões. E para a gente começar, vamos fazer a velha história, né? Vamos começar do começo. Eu iniciaria um pouco explorando o concurso em torno do termo imaginário. O imaginário, normalmente ele tem uma dimensão, as pessoas, no senso comum, associam o imaginário à imaginação. E a imaginação seria algo da ordem da ficção, da criação, a criação também nesse sentido do que é inventado, do não real. E se a gente pensar o conceito, digamos, um conceito mais depurado de imaginário, a gente vai ver que o imaginário ele depende sim da imaginação, mas a imaginação ela não é necessariamente algo da ordem da invenção, da ficção, né, nesse sentido corrente do real. As imaginações elas podem ser abstratas e concretas, né? E ela é um vetor importante para a gente pensar como que nós vamos construindo, vamos articulando símbolos para a construção de um mundo, né? Por meio de narrativas, por meio de ritos, por meio de símbolos. Então eu diria para vocês, para a gente começar, já que é um termo realmente muito fluido, muito abrangente, que o imaginário, e aí uma coisa que é interessante a gente dizer, que o imaginário ele não tem um domínio específico, ele não repousa sobre uma área específica. Tanto que a gente vai ver que o imaginário, do ponto de vista clássico, a gente sempre atribui a 3 autores a reflexão sobre o imaginário, né? Que é o Marx, né? O bom e velho Marx, como a gente bem sabe, com a discussão, né, com a intenção da desmistificação,
com o conceito de ideologia, o Durkheim com a relação, com a questão das estruturas sociais e a representação, né? O Max Weber com a questão, como os sentidos, né? Como os atores sociais, eles atribuem sentidos às suas ações. A gente tem aí um tripé, essa tríade, né? A Santíssima Trindade das ciências sociais, elas fundam, digamos assim, um pensamento clássico sobre o imaginário. Mas, a partir desses três autores, a gente vai vendo que o imaginário ele vai se espraiando em várias áreas do conhecimento. A psicanálise é uma área que se ateve muito à questão do imaginário, principalmente a psicanálise de extração lacaniana, a antropologia estrutural, né? Para o Lacan, a tríade também, né? A questão do real simbólico e do imaginário foram questões, né, fundamentais para se pensar essa localização do sujeito, para pensar nas nossas formas de inscrição no mundo. Dito isso, eu acho que a gente poderia absorver desses conceitos amplos. O Gilbert Durand, a partir da antropologia, é um dos autores muito conhecidos. Tem o Jung também, né, para pensar o imaginário. Ele parte de uma perspectiva antropológica, pensando o imaginário, pessoal, ao mesmo tempo como produto e como processo, né, das relações sociais, do mundo social, daquilo que a gente constrói, né? O que nos institui enquanto humanos. Então, a ideia do imaginário enquanto produto e processo que vem de uma concepção do Gilbert Durand é muito fundamental para a gente tentar pensar desse mar aí de autores, de obras, de concepções, algumas linhas diretrizes que nos fazem vincular imaginário e política. Eu acho que uma questão fundamental, eu comecei perguntando se a gente ainda está com a capacidade imaginativa para pensar novos mundos e outros mundos. Há um consenso que diz que desde a queda do Muro de Berlim, o que a gente tinha em termos de imaginário político? Nós tínhamos dois horizontes, o capitalismo e o socialismo, e esses dois horizontes, eles de repente, eles ruíram à nossa frente, porque o socialismo ele deixou de ser uma experiência concreta, portanto, também uma experiência, para muitos, uma experiência utópica, e o que a gente teve foi um esvaziamento da nossa capacidade política de imaginar alternativas a um padrão que se estabeleceu como normativo, como único possível, que é o modo capitalista que a gente vive hoje. Então, essa discussão que é muito recorrente, que diz que nós perdemos a capacidade de imaginar alternativas a esse modelo global, ela reincide hoje em tempos de pandemia, porque o que a pandemia nos traz? O que a gente vai ver um Bruno Latour dizendo? Que é preciso que a gente repense esse momento da pandemia para que nós retornemos no pós-pandemia com outros paradigmas, com outros valores, com outras visões de mundo que brequem os modos de produção pré-pandemia. E quando o Bruno Latour está dizendo isso, o que ele está nos convocando? Ele está nos convocando a imaginar, ele está nos convocando a pensar, ele está nos convocando a reativar essa capacidade da gente sair em visita, como diz a Hannah Arendt. Eu venho muito insistindo que quando a gente toma essa ideia do Gilbert Durand, que o imaginário ele tem essa dupla face, né, de processo e de produto. O produto seria os conjuntos de elementos simbólicos, né, que a gente vai articulando para construir a nossa visão de mundo, as narrativas, né, os símbolos, ritos. E aí ele vai dizendo, olha, se a imaginação, o imaginário, ele diz respeito a um produto, a gente pode, de maneira assim muito mal ajambrada, pensar que o imaginário ele é um só tempo, um veículo, ele é uma forma,
mas ao mesmo tempo ele é que nos institui. O Castoriadis, que é um filósofo grego que eu também gosto muito, ele vai pensar numa outra perspectiva, né, que ele, né, sendo marxista, ele vai pensar numa perspectiva também do imaginário enquanto instituinte, né, aquele que instala previamente algo, e essa instalação faz com que a gente vai tecendo, né, a obra no mundo. E aí eu acho que se a gente pegar, voltando a essa ideia, né, processo e produto, né, e o processo para o Girard, ele se dá a partir das nossas forças, né, das pulsões internas, né, do organismo humano, né, do biológico, e as coerções do mundo externo, né. Então é essa imaginação, né, do processo e do produto que seria para o Girard o motor do imaginário. E aí, insistindo, como é que a gente pode, a partir dessa dupla face, né, que, digamos, constitui o amálgama do imaginário, pensar outros horizontes políticos? Eu acho que quando a gente toma o imaginário no seu aspecto dinâmico e não no seu aspecto estático, ou seja, a vida como ela é assim mesmo, são esses símbolos, são esses horizontes, e o que eu tenho é apenas como me deslocar nesses horizontes da melhor forma possível. Eu diria que essa concepção é uma concepção quando a gente toma um imaginário estático, né? As coisas são como são, não tem como eu mudar, e o que a gente teria aí seria uma margem de manobra muito restrita para pensar como o mundo, a vida de todos nós se torna menos miserável, né? Mas o imaginário, ele tem essa dimensão que é a dimensão de uma dinâmica da transformação perpétua e da transformação permanente. E aí, se a gente pensar ele como um processo, né, e todo processo ele supõe dinamismo, é preciso que, quando a gente pensa em política, é necessário que a gente não entregue, digamos, as cartas que a gente... A famosa, o fim da história do Fukuyama, né, que a partir dessa ideia dos horizontes políticos que ruíram, e o Fukuyama vai dizer, de maneira, com outras palavras, né, que o fim da história seria isso, que o capitalismo ele tinha se imposto como uma forma única possível, né, de racionalidade, de ação, de paradigma, de prática das nossas existências. E aí eu acho que a gente está no momento de fazer com que essa categoria, repito, que é muito fluida, né, que todo mundo utiliza, imaginário daqui, imaginário dali, mas que a gente tome a expressão como uma forma, eu diria, de bandeira política, né? E a bandeira política no sentido de que, de fato, é um imperativo ético que nós saiamos em visita. Então, essas questões pessoal do imaginário e da política, ela vai nos direcionar, sim, voltando à ideia do Bruno Latour, né? Ela nos direciona para uma possibilidade da gente revigorar o que durante muito tempo a gente pensou como algo fundamental, que é a retroalimentação das utopias. A gente está no cenário, como eu já falei, né, anteriormente, profundamente distópico, né? A gente está em cenários em que a desesperança, em que a morte, nós vivemos sob o signo da morte com a pandemia, ainda mais no nosso país, com um presidente negacionista, um presidente que vem sendo chamado de genocida, porque incentivou as pessoas a saírem às ruas, não para treinar a imaginação, mas para se contaminarem, né? Sair em visita, né? Então a gente percebe como são duas categorias que são urgentes, que são necessárias e que são fundamentais no dia de hoje. Já ficou muito conhecido a frase do Jameson, que diz que a gente tem a imaginação científica para pensar o fim do mundo, mas a gente não tem a imaginação política para pensar o fim do capitalismo.
Então, eu diria que as obras de arte, a literatura, o cinema, eles foram, digamos, grandes e são grandes laboratórios da nossa capacidade de imaginação. O que é Hollywood? O próprio Zizek, ou Zizek, como alguns preferem, ele diz que a gente precisa, em contextos de pandemia, reativar uma imaginação que é uma imaginação hollywoodiana, né? Dos imaginários, de toda a narrativa, porque os filmes, eles trabalham muito com o imaginário. Então, ele diz que a gente precisa, digamos, de uma fábrica de imaginários muito parecido com o que foi a fábrica industrial de Hollywood. Então, eu diria, para a gente terminar a nossa reflexão de hoje, que precisamos sim pensar nesses outros mundos, precisamos sim imaginar sair em visita, e eu acho que, sob esse ponto de vista, é preciso que a gente reconheça que essa imaginação, ela também não parte do zero. A gente já tem experiências sendo gestadas pelos subalternizados e subalternizadas do mundo que oferecem projetos políticos a partir de uma intensa imaginação. A gente tem os povos originários, os povos indígenas, com uma outra relação com a natureza, com uma outra relação com a biosfera, até porque é isso que a pandemia está exigindo da gente, uma outra relação, né, com a biosfera. A gente tem as comunidades quilombolas, a população negra brasileira, as mulheres negras brasileiras foram em 2015 para Brasília marchar, e o título da marcha foi Pelo Bem Viver. Foi um programa, né, de ação, uma carta elas entregaram para a presidenta da República na época, Dilma Rousseff, em que havia ali um projeto utópico de uma outra possibilidade de se fazer política, de uma outra gramática política. E o que as mulheres negras disseram para a nossa institucionalidade da época? Que existem grupos, existem pessoas, existem populações que querem participar do comum do mundo a partir de suas experiências, a partir de sua inteligência, a partir de suas expertises, porque já em 2015 as mulheres negras disseram para o nosso país que esse projeto tinha naufragado. Um projeto desenvolvimentista que não respeitava a natureza, um projeto em que, se a gente teve conquistas de um lado, de outro, as desigualdades só aumentavam. Então, eu acho que é preciso que, quando a gente sai em visita, que a gente ouça quem já imaginou outros mundos. Eu acho que é essa a nossa grande lição para o momento em que a gente está zerando o jogo, né? Que a gente está dizendo é absolutamente insuportável o mundo que a gente estava sendo obrigado a viver, mas a essa imaginação nos obriga, nos força a dizer: é preciso que a gente dê voz, que a gente escute, dê voz não porque as pessoas têm voz, mas é preciso que a gente escute, mais do que voz, é preciso que a gente escute os subalternizados do mundo, que já vem treinando a imaginação, saindo em visita e propondo novas formas de existência e resistência. Eu fico por aqui, até o próximo encontro, até a próxima aula, reflexão, interlocução. Tchau, tchau.